Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, dê um like, ative o sininho para receber nossas novidades. Olha, ontem foi bastante divulgado o vídeo pelo site o Metrópole, um vídeo que deixa claro, deixa sem dúvida nenhuma a existência de um gabinete paralelo que orientava o presidente da República no uso da hidroxicloroquina e até mesmo contraindicando, como se diz, né, desaconselhando, na verdade, o uso das vacinas. E o virologista, ele nega ter sugerido um gabinete paralelo da Covid ao Planalto. Veja só, no vídeo tem uma parte que ele diz: eu gostaria de ajudar o executivo a montar um shadow board, que é um gabinete das sombras, que atuaria independente, que teria um peso aconselhando a presidência da República, o Ministério da Saúde, e aí ele nega vergonhosamente, né, cinicamente aí. O virologista Paulo Zanotto negou ter sugerido a criação de um gabinete paralelo do Ministério da Saúde. Ele aparece em vídeo de uma reunião sugerindo a criação de um shadow board, que é um gabinete das sombras, em tradução livre, ao governo federal no ano passado. Em entrevista à Globo News ontem, Zanotto argumentou que sua sugestão, revelada em vídeo, era criar um comitê com especialistas para auxiliar o Ministério da Saúde de forma independente. Ele negou a existência do chamado gabinete paralelo investigado pela CPI da Covid. Eles vão bater nessa tecla que não existe esse gabinete paralelo. No site do 247, ali era no UOL, no site 247, temos uma notícia também sobre esse virologista que propôs criação de gabinete das sombras, agora nega ter sugerido o gabinete paralelo da Covid. Virologista que propôs a criação de gabinete das sombras, agora nega ter sugerido o gabinete paralelo da Covid ao Planalto. O virologista Paulo Zanotto negou ter sugerido a criação de um gabinete paralelo do Ministério da Saúde, apesar de aparecer em vídeo de uma reunião com Bolsonaro sugerindo a criação de um shadow board, além de argumentar contra a vacinação em massa dos brasileiros. E aqui no Estado de São Paulo, a notícia central é: o alto comando do Exército deu aval à decisão sobre Pazuello. O comandante-geral Paulo Sérgio Nogueira recebeu respaldo da cúpula da Força ao determinar a não punição do general da Ativa por participar de ato político com Bolsonaro. Significa que é mais vergonhoso ainda, não foi apenas uma ação do general Paulo Sérgio Nogueira, foi o alto comando que recomendou isso, e com a justificativa de que, se não fizesse isso, o gabinete, na verdade, esse alto comando seria desfeito, então geraria uma nova crise. Significa o quê, pessoal? Que o alto comando ele preferiu negar, ignorar a Constituição, ignorar as leis do Exército para proteger o próprio alto comando e proteger o Bolsonaro. Porque já está claro na lei que os militares não podem participar de atos políticos. E o Pazuello participou sim de um ato político ao lado do Jair Bolsonaro. Isso é uma vergonha. Então, na verdade, isso é um sofismo que estão utilizando para fazer a média, para dizer: olha, a gente não tinha o que fazer se não fizesse isso, porque a crise seria pior. O que é que você acha dessa história? E ainda no Estadão, nós temos aqui o seguinte: com alta do preço de energia, a inflação perto de 6% de mercado prevê estouro da meta. Projeção do IPCA fura teto da meta e põe pressão para que o Banco Central acelere a subida dos juros básicos, que vai gerar mais problemas ainda para o brasileiro, principalmente o trabalhador. Aqui temos embaixo: Bolsonaro persegue o modelo de Chaves, afirma ex-ministro Raul Jungmann. Colocando sempre o modelo de Chaves como um modelo pejorativo. Esse alto comando do Exército apoiou a decisão de não punir Pazuello e entenda também os motivos, está explicando aí.
Veja bem, essa questão de comparar com Chaves, eu vejo como um grande problema também, porque a questão da Venezuela com o Chaves é uma coisa particular que não dá para fazer essa comparação. Olha, ele está fazendo o que Chaves fez. Na verdade, pessoal, embora o Hugo Chaves, na Venezuela tenha cometido alguns erros, o fato é que a sociedade, a população, principalmente os pobres, eles têm vez e têm voz. Nós temos um país dividido entre os ricos, a classe média e os pobres. A classe trabalhadora, ela apoia o governo hoje do Maduro. Então, fazer essa comparação com o Hugo Chávez simplesmente coloca mais uma cortina de fumaça nessa situação. Muita gente na sociedade, né, boa parte da população, podemos dizer, assimilou aquele discurso pejorativo de comunismo, de socialismo, não sabe sequer o que significa isso. E aí tudo que está relacionado à Venezuela, a Hugo Chávez, então alguma coisa, por exemplo, que se o Bolsonaro faz aqui, por exemplo, então está se parecendo com o Hugo Chávez, essa comparação ela é esdrúxula. Eu acho que ela não serve para essa situação, principalmente no caso do Pazuello, que não foi punido. Não tem nada a ver com Chaves, não. O Bolsonaro, nesse caso, teve uma atitude autoritária, pressionou para que não punisse o Pazuello. O alto comando se submeteu às ordens do Bolsonaro, ignorando a Constituição. Simples assim. Vamos mais aqui a notícia aqui do UOL, que diz também: cúpula da CPI deixa Pazuello de lado e vai focar em gabinete paralelo. Depois desse vídeo que ficou muito viralizado, né, que ficou viralizado, na verdade, já nas redes sociais, então agora a CPI se volta para esse gabinete paralelo. E é claro que todos aqueles ligados ao presidente da República, como o próprio presidente da República, vai negar a existência do gabinete paralelo, e consta, inclusive, o 247 destacou aí que pelo menos 27 vezes esse gabinete paralelo se reuniu. E lembrar que nesse gabinete paralelo participavam a Nise Yamaguchi, que negou, o Paulo Zanotto, esse que nega a sua própria fala, tinha a orientação do Arthur Weintraub e tinha a mentoria do deputado Osmar Terra. O virologista nega ter sugerido gabinete paralelo da Covid ao Planalto em reunião. Decisão de não punir Pazuello destoa do histórico de punições do Exército. E a grande notícia, pessoal, em relação à Copa América, né, os jogadores brasileiros, pela primeira vez na história da seleção brasileira, nós temos um posicionamento forte, né, além daqueles que se teve no período da ditadura militar, principalmente com o Corinthians, que tinha um viés democrático. Nós temos agora os jogadores da seleção brasileira provavelmente, né, estão se negando a jogar a Copa América, que isso é uma coisa importante. Importante porque que nós estamos num momento, numa crise sanitária, com o aumento da Covid, e é um assinte essa Copa América nesse momento. Os próprios países como a Argentina, onde ia ser sediado, negaram, a Colômbia, né, negou também, né? A Argentina negou, a Colômbia negou. E por que no Brasil se aceitou essa Copa América, colocando em risco a vida das pessoas? Ah, mas poucos dias, poucas pessoas que vêm. Sim, mas isso vai gerar outros problemas. Nós temos no mínimo uma média de 670 pessoas que vão chegar. Isso vão para os estados. E também vai reunir muita gente ao redor dessa história aí. Por quê? Não é apenas a seleção que vai jogar. Existe toda uma organização dos grupos, uma articulação para, inclusive, assistir jogo, viabilizar jogos. Aí tem a questão do pessoal que se reúne em casa, ou o pessoal que vai se reunir nas ruas a partir para beber, por exemplo. Então, isso vai gerar, com certeza, a difusão do vírus. Então, quem ganha com essa Copa América? A Conmebol, a CBF. Somente. Então, se a seleção brasileira ela se negar a jogar essa Copa América, ela tem um ponto já nesse caso aí. Por quê?
né? Eu tiro o chapéu para ela nesse momento, porque ela está sendo solidária ao povo brasileiro, principalmente às famílias daqueles que perderam seus entes queridos, que nós já estamos caminhando para praticamente 500 mil de pessoas que morreram vítimas da Covid, coisa que poderia ser evitado, pelo menos, teriam evitado que pelo menos em torno de 100 a 50 milhões de pessoas não teriam morrido se tivesse a vacina no período correto, e que foi negada pela presidência da República, pelo gabinete paralelo e tudo mais. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dê um like, ative o sininho para receber nossas novidades.